E hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre o material do PET da segunda semana do primeiro ano, mês de maio. E esse material vai trazer para a gente um pouco sobre cinemática. Então, só para a gente recordar, né, entrar na cinemática, eu queria falar com vocês sobre grandezas físicas e introdução à cinemática escalar. Então, grandezas físicas, tudo que pode ser medido é uma grandeza física. Alguns exemplos: comprimento, velocidade, volume, temperatura, corrente elétrica, pressão, enfim, são todas grandezas físicas, né? E essas grandezas têm as escalares e as vetoriais. Na primeira semana a gente falou sobre as grandezas vetoriais, né, que eu preciso do módulo, direção e sentido, né, aqui alguns exemplos sobre essa grandeza. E as grandezas escalares: massa, pressão, temperatura, energia, né, onde somente a informação da unidade de medida e da intensidade dessa grandeza já basta para a gente compreender essa grandeza. Então, relacionado a essas grandezas, houve a necessidade de criar unidades de medidas para compreender essas grandezas, certo? E essas unidades de medidas, elas tinham valores ou unidades diferentes em diferentes lugares. Então, para minimizar esses problemas, né, com essas diferentes unidades, houve a necessidade de criar um sistema para unificar essas grandezas, né, que foi chamado de Sistema Internacional de Unidades, tá? Chamado SI. E a seguir a gente vai ter uma tabela. Então, essas são as 7 unidades do Sistema Internacional, né, 7 unidades fundamentais. Por que são fundamentais? Porque a partir dessas unidades a gente consegue criar novas unidades. Então, uma das unidades aqui, ó, o comprimento, é o metro, é o M aqui, é o símbolo dele, é o M, né? A massa é o quilograma, então tem várias unidades de massa também, assim como o metro tem centímetro, milímetro, polegada, só que no Sistema Internacional é metro. Falou Sistema Internacional de Unidades, você vai usar metro, beleza? A massa, dada em quilograma, kg, o tempo é dado em segundo, não minuto, não é hora, é segundo, no Sistema Internacional de Unidades. Intensidade de corrente elétrica, isso nós vamos ver lá no terceiro ano, é 1 ampere, letra A maiúscula. Temperatura, Kelvin, Sistema Internacional é Kelvin, K. Quantidade de matéria, usa muito isso em química, né? É o mol, tá aqui, na esquerda da mesma maneira. E a intensidade luminosa, a candela, CD. Tá? Além dessas unidades, é bom a gente saber também o que significa os múltiplos ou submúltiplos aí de algumas grandezas, né? Então, a gente tem 1 metro, certo? Se eu quero 1 quilômetro, esse quilômetro, quilo aqui, equivale a 1000. Por isso que é 1 quilograma, né? 1 quilograma, 1000 gramas. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 centímetro é a centésima parte do metro. Então, eu peguei 1 metro e dividi por 100. Então, está aqui 1 metro e dividi por 100. Tá? Então, 1 centímetro é a centésima parte, é 0,01 metro. Tá? 1 milímetro, milha, eu dividi por 1000 agora. Então, 1 milímetro é 1 milésimo do metro. A massa, 1 grama, é 1 milésimo do quilograma. 1 tonelada são 1000 quilogramas. E 1 grama equivale a 1000 miligramas. Tá? Então, 1 grama é 1000 miligramas. 1 minuto corresponde a 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Se eu pegar 60 minutos, sabendo que 1 minuto corresponde a 60 segundos, uma hora, 60 vezes 60, dá 3.600 segundos, tá? E um dia, 24 horas. Se você quiser saber quantas horas tem um dia, quantos minutos tem um dia, multiplica 24 vezes 60. Você acha quantos minutos? Se você quiser transformar segundos, o dia em segundos, pegar 24, multiplica por 60, que multiplica por 60 novamente. Então, é só para achar um dia, essa forma que a gente encontraria, tá? Agora sim, os conceitos fundamentais da cinemática escalar. Primeiro, para estudar cinemática, tem que saber o que é ela, né? Então, é a parte da mecânica, da física mecânica, que trata dos movimentos dos corpos sem levar em consideração o que
as causas que originam esse movimento, né? Então, se um carro desceu a ladeira, a cinemática não importa o que fez ele descer essa ladeira, né? Ela vai importar qual o tempo que ela gastou, que esse carro gastou, qual a distância percorrida por ele, qual foi a velocidade atingida, qual foi a aceleração. Ela não vai importar ainda se foi a gravidade que fez ele descer, se foi um motor que estava acelerando lá, né? Enfim, não importa com isso. Isso a gente vai ver na dinâmica, né? Essa junção de cinemática com as causas que originaram o movimento de um corpo, a gente vai ver na dinâmica, tá? Então, a cinemática é a parte da mecânica que trata os movimentos do corpo sem levar em consideração as causas que os originam. Quais são os conceitos importantes para a gente estudar na cinemática? Primeiro, referencial. O que é o referencial? É um ponto, um corpo, um objeto, né, em que a gente vai tomar esse cara como base para levando em consideração esse ponto, saber, né, como que os outros corpos ao seu redor estão. Se eles estão parados, se eles estão em movimento, se eles são considerados como um corpo extenso ou um ponto material. Tá? É o que a gente vai ver aqui. Qual que é a posição desse corpo, né, em relação a esse referencial. Tá? Então, o primeiro conceito, né, que eu quero trazer é de ponto material. Então, o que é o ponto material? É todo o corpo cujas dimensões não interferem no estudo do seu movimento. Então, se a gente pensar no Fusquinha aqui, ó, em uma rodovia, sei lá, Fernão Dias, de São Paulo a Belo Horizonte. Eu não sei quantos quilômetros tem, mas eu sei que deve ter mais de 600 quilômetros, mais de 600 mil metros. Um Fusca deve ter aí, sei lá, 3 metros de comprimento, não sei qual que é. Mas 600 mil metros, 3 metros, será que vai fazer diferença nesse tamanho todo? Tá? Então, quando a gente tem um objeto cujas dimensões não interferem no estudo do movimento, aí eu chamo esse cara de ponto material. Mas sempre esse Fusca vai ser um ponto material? Não, tem uma pessoa lá dentro. Será que eu posso desconsiderar o tamanho desse Fusca aqui em relação à pessoa? É o exemplo que eu trago agora. Então, esse Fusca, nesse pedacinho, eu posso desconsiderar o tamanho dele? Né? Colocar ele de lado ali. Ó. Então, ele é considerado um corpo extenso em relação a essa garagem. Eu não posso desconsiderar o tamanho do Fusca em relação à garagem. Tá? Um exemplo que eu gosto de falar sempre eu vou inverter minha câmera, vou tentar desenhar aqui. É o seguinte, imagine que eu tenho um trem e ele está entrando num túnel. Tá aqui. O trem tem as rodinhas dele lá, tal. Suponha que esse trem aqui tenha, sei lá, 50 metros e o túnel tenha 100 metros. E ainda que a velocidade desse trem, né, está entrando aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Vento. Tá? Então, ele entra com velocidade de 10 metros por segundo. A pergunta que eu faço é, quanto tempo esse trem gasta para atravessar esse túnel por completo? A maioria dos alunos, né, no ímpeto aí de saber que a velocidade é 10 metros por segundo, sabe que aqui tem 100 metros, né, a velocidade indica que a cada segundo ele anda 10 metros, então ele vai falar assim, 10 metros, cada segundo anda 10 metros, para andar 100 metros vai gastar 10 segundos. Né? Então a pessoa já vai, aos 10 segundos ele atravessa o trem, só que atravessa o túnel. Só que em 10 segundos, esse pedaço aqui vai chegar aqui. Ó. Em 10 segundos, 50 metros do trem está na metade ainda. Tá? Então, para que eu consiga fazer esse cálculo corretamente, eu não posso desconsiderar o tamanho do meu trem, porque eu tenho que entender que para que ele saia por completo, a traseira do trem tem que chegar aqui. Ó. Ele atravessou por completo. Então, quanto que ele tem que andar? Ele tem que andar 100 metros mais o tamanho do trem. Ele tem que andar isso aqui tudo. Eu tenho que considerar o tamanho do trem, 150 metros.
aí sim eu posso fazer o cálculo. Se a cada segundo ele anda 10 metros, ele gastaria um tempo aí de 15 segundos. Diferentemente, se tivesse uma formiga aqui, né, uma formiga aí presa no trem, né, ela acabou de entrar no trem, na hora que a frente do trem chega aqui, ela saiu do trem. Então ela gasta 10 segundos sim, ela é um ponto material em relação, eu posso desprezar o tamanho dela, eu não posso desprezar o tamanho do trem. Tá? Então dando sequência aí, deixa eu inverter minha câmera. Dando sequência então, a gente tem aí repouso e movimento. Né? O que é o repouso? O repouso é quando um corpo, em relação àquele referencial que a gente falou anteriormente, então tem um referencial, uma placa, perceba que no tempo inicial esse carro está a uma certa distância dessa placa, 10 segundos após a distância não alterou em relação a esse referencial. Então a gente pode afirmar que ele está em repouso. Movimento já não. Quando tem aqui um objeto, falta 10 metros do referencial, 10 segundos depois ele passou a estar 20 metros desse referencial. Então houve distanciamento dessa placa aqui, né? Então eu posso afirmar que ele está em movimento em relação a esse referencial. Tá? Então por isso que eu tenho que ter sempre um referencial para indicar se há movimento ou repouso de um corpo. Tá? Então, só para a gente, né, não ter dúvida aqui, eu não sei se foi o carro que movimentou ou se foi a placa que foi para trás. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente tem aí repouso ou movimento, eu falo que é uma via de mão dupla. Se o carro está em movimento em relação à placa, obrigatoriamente a placa está em movimento em relação ao carro. Trajetória. É o conjunto de posições pelas quais um móvel já passou ou poderá passar. Então, se a gente pensar aqui nesse avião, ele está soltando aqui uma bomba, uma coisa clássica e que cai, hoje não cai mais, não é a bomba que cai, né? É uma coisa clássica que cai em questões de vestibular, mas hoje não colocam mais bombas aí, né? Colocam mantimentos, por exemplo, uma caixa de mantimento, né? Então, eu tenho um avião, uma trajetória dele aqui, né, em linha reta, vista por esse carinha aqui de baixo, e ele solta essa bomba. Essa bomba ela tem trajetórias distintas para referenciais distintos. Se eu pensar no referencial, esse carinha que está olhando aqui embaixo, eu vou perceber que a bomba ela faz essa trajetória aqui que a gente chama de trajetória parabólica. Né? Se eu considerar o avião como o referencial, eu percebo que a bomba ela vai estar sempre abaixo desse avião. Então, é uma trajetória retilínea. Então, depende da trajetória e depende do referencial ou formato dessa trajetória. Espaço ou posição também depende do referencial. E esse referencial nada mais é que o marco zero, que a gente chama de origem. É o início, né, da minha rodovia, da minha rua. Então, é a partir desse ponto que a gente consegue encontrar a posição de outros corpos. Tá? Então, esse ponto, marco zero, imagine que aqui no tempo inicial, que a gente usa tempo TO aqui, né? No tempo inicial, o móvel está no quilômetro 30. Tá? Então, se ele está no quilômetro 30, isso não indica que ele andou 30 quilômetros, indica apenas que ele se encontra a 30 quilômetros da origem. No tempo igual a 1, esse mesmo móvel está no quilômetro 70. Não indica que ele andou 70 quilômetros, mas indica que ele está a 70 quilômetros da origem. Se eu considerar esse movimento T0 e T1, né, na ida aqui, eu percebo que ele estava na posição 30, a 30 km da origem, e chegou na posição 70, a 70 km da origem. Então, se ele partiu do 30 e chegou no 70, isso indica que ele andou 40 km nesse intervalo de tempo. Tá? É isso que a gente vai ver também aqui, ó, no deslocamento. O deslocamento nada mais é que a distância que você se encontra da onde você partiu. Basicamente é isso. Né? Então, se eu partir do quilômetro 10 e cheguei no quilômetro 20, não importa onde eu passei. Se eu sair do 10 e cheguei no 20, é a distância da onde eu parti. Então, 20 menos 10, 10. Tá? Agora, se eu partir do 10
andei o dia inteiro e cheguei no quilômetro 10, eu quero saber qual foi o meu deslocamento durante aquele dia, eu não tive deslocamento algum, porque eu saí do 10 e cheguei no 10. Não importa o movimento que eu tive. Né? Eu costumo falar nas minhas aulas, né, faço uma brincadeira com meus alunos para eles fecharem os olhos, né? Imaginem lá que eu estou movimentando na sala. Então, marque o ponto que eu parti. Eu coloco ali, me coloco numa posição, né? E se eu não tiver nem tão cheiroso, nem tão fedido, e andar calmamente pela sala, ninguém vai perceber que eu estou andando pela sala. E paro ali, sei lá, 2 metros de distância da onde eu parti. Quando eu peço para eles abrirem os olhos, eu pergunto, então, qual foi o meu deslocamento, né? Se ninguém abriu os olhos, ninguém roubou, vai perceber que eu andei de 1 metro até 2 metros. Mas não sabe exatamente, né, onde que eu o que eu andei ali mesmo. Né? Eu posso ter andado pela sala toda lá e parei do lado, né? 1 metro do lado ali. Mas o deslocamento é isso, é eu fechar os olhos para o movimento como um todo e abrir somente para o início e para o final da minha, da minha trajetória. Né? Então, importa a minha posição final, a posição inicial. Então, esse ΔS, né, esse S aqui é de space, né, do espaço, S final menos S inicial. Posição final menos posição inicial. Se a gente pensar nesse movimento aqui, né, nessa trajetória desse carro, posição inicial é essa, porque o tempo é inicial, e o tempo 1, posição final. Então, vou pegar 70 menos 30. Ok? E aqui eu tenho que considerar os sinais mesmo, porque se eu saio do 70 e vou para o 30, então 70 é minha inicial, 30 final. Então, 30 menos 70 daria menos 40. O outro dá mais 40. O que significa esse sinal negativo? O sinal negativo só indica se eu estou indo mais a favor da trajetória ou mais contra a trajetória, o sinal, né, do ΔS. Então, se ele é negativo, isso indica que eu estou indo mais contrário à indicação da trajetória do que a favor. Tá? Eu posso ir a favor também em algum momento, mas eu estou indo mais contrário do que a favor. Tá? Então, o deslocamento escalar é isso. Então, ΔS é o deslocamento escalar, o S é a posição final, o SO, posição inicial. O sentido aqui é o que eu estava falando, né? Então, se ele está indo no sentido em que, aqui está com velocidade, já a gente não falou ainda, mas é importante a gente aguardar, em que o ΔS é positivo, ΔS é maior do que zero, isso vai mostrar para a gente que eu estou indo a favor da trajetória. Então, meu movimento é chamado de progressivo. Tá? Minhas posições elas vão aumentando. Eu não falei lá atrás, mas o número da nossa casa, ela indica mais ou menos a posição que a nossa casa se encontra do início da minha rua. Então, se a minha casa é número 100, eu moro mais ou menos a 100 metros do início da rua. Se a outra casa é 120, isso indica que ela está a 120 metros, mais ou menos, da rua. Então, se eu saio da minha casa 100 e vou até o 120, mais ou menos eu vou andar 20 metros. Tá? É claro que é mais ou menos isso. As cidades não são planejadas, né? Não são todas planejadas. Algumas cidades eu posso levar em consideração isso. Tá? Então, se eu estou indo aumentando esses valores, progressivo, ΔS positivo. Por isso que a velocidade aqui é positiva. A gente vai falar daqui a pouco, mas por isso que ele é positivo aqui. Movimento retrógrado, ΔS negativo. Então, eu vou diminuindo as posições. Né? Então, eu estou andando, as minhas posições estão diminuindo de valores. A distância percorrida, eu costumo usar essa formulazinha aqui, né? Mas não há necessidade de usar esta fórmula. Né? Eu preciso saber quanto que ele andou. Se ele saiu do quilômetro 10, foi até o 20, ele andou 10 quilômetros. Se ele saiu do 20 e foi até o 10, ele andou 10 quilômetros, é o tanto que andou. Se a gente pensar em distância percorrida na nossa vida real, é aquele odômetro, né? aquele marcador de quilômetros do carro, lá, né? de quilometragem andada pelo carro, pela moto, aquele reloginho lá. Agora, se eu saio do 10, vou até o 20 e volto até o 10, vou inverter aqui minha câmera, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vou aumentar aqui a câmera para ficar mais fácil vocês visualizarem. Deixa eu apagar aqui em cima, tá? Então, 10 quilômetros, 20
quilômetros, 30 quilômetros A, B e C. Se eu pego aqui uma trajetória, o cara vai de A até C, retorna para B, a gente pode calcular. Pode calcular aqui o deslocamento escalar e pode calcular a distância percorrida. O que é o deslocamento escalar? Eu preciso saber qual que é a posição inicial e qual que é a posição final. E a posição inicial aqui é o quilômetro 10. Então, é isso, ó, S menos SO. Então, vou pegar o SO, que é 10, e o S final, 20. Então, vai ficar 20 menos 10. Certo? Que é igual, o meu deslocamento escalar é igual a 10 km. Beleza? E a distância percorrida é tudo que eu andei nessa trajetória. Então, de A para C, ele andou de 10 até 30, né? Ele andou 20 km. 30 menos 10. Ele andou 20 km aqui. De C para B, de 30 para 20, ele andou mais 10 km. Então, por isso que eu coloquei ali, né, a minha formulazinha, ó, ΔS de ida, mais ΔS de volta. E esses tracinhos aqui são os módulos. O que é o ΔS de ida? É aqui sair da posição A e chegar no C. Então, 30 menos 10 vai dar positivo, 20. Vai sair do módulo positivo. O que é o de volta? Ele foi do C para B. 30 foi para o 20. Então, é o final, 20 menos 30. Vai dar menos 10 aqui. Menos 10 aqui sai do módulo, positivo 10. Vai ficar 20 mais 10. Então, a distância percorrida, ele andou 30 quilômetros. O deslocamento foi de... Deixa eu dar uma... 30 quilômetros, tá? Ele teve um deslocamento de 10 quilômetros e percorreu uma distância de 30 quilômetros. Tranquilo? Voltando aqui. Então, aqui a gente termina, né? Finaliza a segunda semana. Já vou ver se eu posto a terceira e a quarta semana também, para a gente encerrar essa primeira etapa aí da Física 1. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus aí, até mais.